Amigos, como é que vocês estão? Quero que vocês aí vão me falando se a conexão hoje está bem, se o áudio está bem. Espero que hoje o Instagram não deixe dar problema. Enquanto isso, eu vou convidando aqui as pessoas para entrar, para estar junto. Você também que foi entrando aí, já aproveita para enviar um aviãozinho e convidando as pessoas para estar aqui ao vivo com a gente. Que hoje nós vamos conhecer a história da Fernanda. Tem uma história incrível lá na Alemanha. Creio que vocês vão gostar bastante de ouvir o testemunho e a experiência de vida dela. Fernanda, não sei se você está me ouvindo. É pela live. Só um pouquinho, gente. Não sei se está aparecendo aí para vocês a live, pessoal. Que apareceu aqui que ninguém conectou. Estranho. Ou é a minha conexão que está ruim? Ah, agora sim. Seja bem-vinda, Fernanda. Já vou. A Renata também aí. Eu vou te convidar. Fernanda. Fernanda? Enquanto eu Olá, ia... Olá! Agora agora sim, né? sim, Agora sim. Hoje parece que tem algumas coisas. Não sei se o Instagram tá querendo atualizar, não sei. Porque eu entrei aqui na live, estou enviando o convite para vocês e não aparecia ninguém entrando. Eu vi que demorou para chegar. Não sei se está tendo um delay. sim, Bom, mas está funcionando. agora sim, sim. Vamos. Espero que não dê nenhum problema. Bom, enquanto, né, vamos começar aí enviando o aviãozinho para as pessoas. Eu já enviei para várias pessoas aqui. Você que está entrando aí também aproveita. Hoje vocês vão conhecer bastante sobre a história de, de, de mudança, né, de sair do Brasil e ir para a Alemanha, da Fernanda, e fora tudo aquilo que ela tem feito também aí na Alemanha, né, Fernanda? E sejam muito bem-vindos. Já quero agradecer a presença de todos, agradecer também vocês que têm participado, têm acompanhado os posts, têm acompanhado as lives, seja ao vivo, seja assistindo depois, inclusive pelo YouTube. Eu quero agradecer mesmo, porque o desejo desse projeto é, de alguma maneira, poder ajudar você que está pensando em mudar de país ou mudar de cidade dentro do próprio país e precisa, né, de ouvir esses conselhos, ouvir a experiência das outras pessoas para tomar umas decisões mais assertivas, né? Então, é por isso essas lives. E eu creio que tem ajudado muitas pessoas, eu tenho conversado com as pessoas, inclusive eu tenho um grupo aí específico para quem quer ser acompanhado nesse processo de mudança de país, né? Onde eu ajudo mais na questão do dia a dia, não porque eu tenho conversado com pessoas que estão querendo mudar para vários países, então não dá para falar específico de um, e sim o processo do que geralmente, pela minha experiência, que eu vi o que foi importante ou não. E isso, gente, eu quero me apresentar, quem está entrando aí, né? Eu acabei não me apresentando, me chamo Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital. Eu vim para a Europa a princípio em 2014, primeiro para Berlim. Foi aí que eu conheci a Fernanda, conheci a Renata que está aqui também ao vivo. E depois, isso em fevereiro, né, de 2014, e em julho de 2014 eu vim aqui para Madrid. E desde então estou aqui. E então deixo agora vocês com a Fernanda para ela se apresentar um pouquinho e logo a gente continua ouvindo mais histórias dela. Sim, obrigada, Nádia, por você ter me convidado. Eu achei essa sua iniciativa super interessante, porque eu creio também, assim como você, que através das nossas experiências a gente vai poder realmente ajudar muita gente que
tem vontade e sonha Uhum. em mudar para um outro país. Então, é uma iniciativa bem legal. Parabéns. Uhum. Obrigada. Sim, meu nome é Fernanda De Aro, eu sou de São Paulo, tenho 50 anos e vivo há 24 anos em Berlim. Sempre em Berlim, na Alemanha. Nunca mudei Uhum. de cidade aqui, já vivo há quase a metade da minha vida aqui Sim. em Berlim. Tenho uma filha linda de 20 anos que nasceu aqui. Uhum. Eu era advogada no Brasil e agora eu trabalho com outras atividades aqui na Uhum. Alemanha. Uhum. Já quase vai passar mais tempo em Berlim do que aqui lá no Brasil, né? É E, verdade, é vo- verdade. e você, o tempo quando você decidiu, você pensava em morar fora do país? Como é que foi esse processo de era um sonho ou foi oportunidade que surgiu? Como é que foi esse processo? Olha, um pouco das duas coisas, na verdade. Assim, Uhum. eu tinha um tio que vivia muitos anos na Itália. Ele trabalhava na embaixada Uhum. italiana. Ele não era diplomata, mas ele trabalhava lá há muitos anos, Uhum. vivia na Itália. E ele sempre vinha de férias. E isso, assim, na nossa família, Uhum. despertou sempre a curiosidade pela Europa, por outros Uhum. países. Ele trazia coisas diferentes. Era, assim, sempre muito interessante. Ele era bem uma pessoa muito culta e conhecia muita Uhum. coisa. Então, assim, de criança já, a gente já tinha essa visão um pouco mais aberta de mundo, na verdade, diferente Que dos nossos ótimo. amigos na época. Mas eu tentei uma vez, quando eu acho que eu devia ter uns 15, 16 anos, ainda Uhum. no segundo grau, na época era segundo grau no Brasil, eu tentei uma vez fazer um intercâmbio para Uhum. a Inglaterra com investimento. Existia ajuda do Rotary Club, a gente não fazia parte, mas eles ofereciam ajuda Uhum. para pessoas que se inscreviam. Eu cheguei a tentar, mas não sabia nem como que funcionava e acabou que não deu Uhum. certo na época. Muitos anos depois, a minha irmã mais velha veio morar na Alemanha, casou Uhum. com um alemão e eu vim algumas vezes de férias para cá e de repente depois surgiu essa ideia de eu já era advogada no Brasil, Uhum. estava por um lado um pouco decepcionada com a questão da advocacia, de advogar no Brasil, e também, por outro lado, estava com o coração partido, um relacionamento que não deu Uhum. certo. Então, assim, eu uni as duas coisas e falei, quer saber, eu vou... A minha irmã falou, vem pra cá, vem estudar alemão e passa um tempo aqui. Eu era muito jovem, eu terminei faculdade, comecei a trabalhar muito jovem. Uhum. Hallo, Pascal, grüße dich. Pascal é aqui da Alemanha, não entende português, mas entrou para ver. Muito bom. É, e aí eu resolvi vir e vim para estudar alemão naquela época Uhum. e aí a minha vida mudou completamente e acabei ficando. Que ótimo. E o processo, né? Você acompanha hoje, né, como é que é o processo de uma pessoa emigrar? Como é que era isso há 24 anos atrás? Era mais fácil? Era mais difícil? O que que você vê que mudou? Com certeza mudou muitas coisas, mas o que que se torna mais difícil ou mais fácil esse processo de estudar, né? No caso aí, alemão. Por um lado, as leis, né, de questão de tirar visto, é mais ou menos a mesma coisa hoje em dia ainda, né? Uhum. Existem assim existem sempre para cada visto, para você vir para cá você precisa de uma razão para você ter o visto, né? E para cada visto você tem que Uhum. ter você tem que preencher os requisitos para poder Uhum. conseguir. Na época foi a minha irmã deu entrada para mim para estudar alemão, então todos os Uhum. requisitos que existiam naquela época continuam sendo os mesmos para estudar alemão. Mas isso continua basicamente, hoje em dia existem outros tipos de vistos novos, por causa da Uhum. mão de obra especializada que está muito em Que ótimo. defasagem aqui na Alemanha. Uhum. Então a lei ela se alterou em alguns aspectos, dando um pouco mais de abertura para Uhum. algumas profissões específicas. Então, existem Que algumas ótimo isso. oportunidades a mais. Mas o que ficou diferente é que na minha época, quando eu vim, existia bem menos, muito pouco Uhum. estrangeiro, brasileiro, principalmente tinha bem pouco aqui em Berlim.
e não Uhum, existia toda essa possibilidade de você buscar orientação na internet, não existia tantas uhum. instituições como hoje existem aqui que dão suporte, ajuda para estrangeiros, para refugiados. Então, assim, hoje em dia está mais fácil do que era naquela época, com Nossa, certeza. que ótimo isso. Eu pergunto isso porque aqui na Espanha você sempre tem que ficar olhando nas páginas para saber qual que é os requisitos hoje, porque muda muito. O processo aqui é bem complicado. Eu não sei se é falta de organização deles, não tenho ideia, porque coisas, por exemplo, teve uma pessoa que eu estava ajudando e eles tinham dado a entrada na documentação dele, né, no caso, em outubro. E aqui o salário mínimo, né, você tem que colocar o valor, pelo menos o salário mínimo. E eu tinha colocado o salário mínimo da época. E aí, esse ano, reprovaram o pedido dele, né, por causa do salário. Como assim? Ele teve que correr atrás. Eu nem sei como é que ficou o processo, mas não tem muita lógica. Se você deu entrada com salário, teoricamente, eles teriam que ter aprovado, porque durante o processo não tem como você mudar a documentação, porque já está com eles, né? Então, isso aqui na Espanha é um pouco bem. Eu conheço bem, né? Quando eu tentei dar entrada no visto aí de estudante, eu lembro que aí na Alemanha era bem certinho. Tanto que quando eu tentei, eles me deram ainda 3 meses a mais para conseguir todos os requisitos, né? Mas infelizmente na época eu não consegui. Na verdade, assim, existem muitas exigências e o que mais pega, na verdade, para o alemão, no fundo, é o medo que eles têm que a pessoa venha ficar aqui Uhum. e com a intenção de buscar ajuda do governo, porque a Alemanha é um Ah, país muito social e ninguém uhum, aqui precisa passar fome, ninguém fica sem uhum, um seguro de saúde, ninguém mora debaixo da ponte. Não uhum, precisaria. Agora, se você tem uhum. que entrar nos trilhos alemães. Se você não estiver no trilho alemão, você foge do sistema, se você não consegue se enquadrar, aí, lógico, sendo ilegal ou tendo Claro. algum outro problema, aí você realmente não consegue. Mas, se não, é super organizado, realmente. Sim. E essa é a preocupação maior deles, de que a pessoa venha buscar algum tipo de ajuda, por exemplo, europeus que Uhum, têm essa liberdade, né, dentro da Europa e tudo mais. Existem claro. outros requisitos. Eu ofereço a assistência justamente para Uhum, consultoria para isso, e uhum, existe assim. Então, eu sempre costumo falar para os meus clientes, existem três pilares aí. Existe o que está escrito na lei, existe a sua uhum, situação individual e existe a uhum, pessoa que no dia vai te atender. Essa pessoa, ela tem que aplicar a lei dentro do seu caso, porém, ela tem uma uhum, certa autonomia para decidir dentro daquela espaço. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas a pessoa tal foi lá, o caso era igualzinho ao meu uhum, e conseguiu. uhum. Eu fui e não consegui. Primeiro, que às vezes uma vírgula antes ou depois do zero muda completamente o cenário, Sim, né? E segundo, que a pessoa que está ali é um ser humano que vai também decidir com empatia, vai se decidir de acordo com a pessoa se às vezes é só porque se né, te achou legal e aí ele claro. pode ter uma autonomia dentro da situação de falar, não, eu vou dar uma chance para essa pessoa. Lógico que se Uhum, você não tiver preenchido a maioria dos requisitos, claro que ele não vai poder fazer isso, né? claro. Mas realmente isso leva também a um fator que é muito importante no momento quando a pessoa vai passar pela entrevista lá. Uhum, sim, é verdade. Eu pergunto isso mesmo para as pessoas saberem como que é. E quando, voltando um pouco atrás das suas. Porque a primeira vez que você saiu do Brasil, você foi para a Alemanha ou você chegou a viajar para outros lugares? Não, eu vim quando eu vim 2 vezes de férias visitar minha irmã e fiz algumas pequenas viagens na Europa. E aí, quando eu vim para estudar alemão, decidi vir para cá, Uhum, até teoricamente na época eu vim para passar entre 1 e 2 anos aqui. Eu vim direto uhum, para Berlim e comecei já uhum, morava com a minha irmã no início e comecei a já uhum, cursar uma escola de línguas aqui, começar a estudar o sim. alemão aqui.
Uhum. E como é que Esse foi foi esse o meu processo começo. de você chegar, né? Eu conversei com a Daniela no mês passado, agora em fevereiro, né? E a minha impressão quando eu cheguei aí, quando inclusive nas missões que a gente se conheceu, né? Foi a impressão de que Sim. os alemães eles estavam gritando com a gente, né? E tudo aquilo um pouco estranho. Como é que foi para você essa impressão de chegar e ver, nossa, quem é esse povo? Como é que você, não sei se você consegue se lembrar, como é que você se sentiu, se você foi acolhida, claro, você tinha aí no caso a sua irmã, mas na parte dos alemães, como que você percebeu uma aceitação deles? Olha, é claro, com a minha irmã, assim, por um lado, ela já tinha amigos, né? Ela já tinha, assim, contatos. Ela tinha uma loja aqui ela era nail designer e ela tinha o próprio salão dela. Uhum, Então, assim, ela já tinha, eu conheci os amigos dela, mas no início eu só falava inglês com eles, né? Ou às uhum, vezes, ou através da tradução da minha irmã, quando não tinha muita gente que não falava inglês. Mas a minha, assim, eu era muito tímida, né? Eu tinha 26 uhum, anos, eu era muito tímida e, assim, comparado às pessoas que vivem aqui de 26 anos na Europa e que vivem no uhum, Brasil, 26 anos, eu era, pelo menos naquela época, eu era como uma criança que não sabia, não era independente como eles são aqui hoje, né? Então, assim, uhum, eles, por um lado, eles até tentavam me proteger, me ajudar a fazer as coisas, né? Mas, por outro uhum, lado, eles pensavam, como que ela não sabe se virar? Né? Então, assim, e soava também, lógico, para mim no início, a língua era muito dura, também soava dura uhum, para mim nos meus ouvidos, sim. Mas a minha irmã, porque ela era minha irmã mais velha, não a Renata que você conhece, é uma irmã uhum, mais velha, uhum, nossa irmã mais velha, ela já falava, ela também já estava há alguns anos aqui, e uhum. falava muito bem o alemão, então, assim, era para mim muito mais difícil porque ela era muito perfeccionista e eu não tinha coragem de jeito nenhum de falar perto dela o alemão, porque eu achava Ah, assim, né, eu estou falando errado, não vou ter coragem, claro. não vou conseguir. E foi aí que eu consegui. Ela tinha uma cliente que alugava quartos e eu fui morar Uhum. pela primeira vez na minha vida, né? Eu aluguei um quarto Olha na casa só. de uma família alemã e fui morar com uma Uhum, família alemã e aí que no início também só falava em inglês, mas a mãe quase uhum, não falava inglês, e aí eu comecei a claro, deslanchar no alemão. E foi assim, uma maravilha para mim poder ter essa oportunidade, porque era claro. assim, pé, cabeça, rindo, mostrando, desenhando, assistindo Sim. televisão junto. Então, Uhum. assim, foi aí que eu realmente comecei a aprender o alemão de verdade. Claro, e toda a cultura, né? Porque os alemães têm uma cultura bem diferente. É, são muito corretos, super certinhos, né? Vamos dizer assim, o nosso modo brasileiro. E isso, ao meu ver, eu creio que é bom. Se nós brasileiros aprendessem um pouquinho disso, eu creio que muitas coisas na vida de muito brasileiro iam mudar. E claro, os É, alemães também aprendendo o nosso jeito um pouco mais alegre, né, e tudo isso, mas cada um tem a sua cultura, mas é. interessante isso de você morar com eles, porque é só assim mesmo para você aprender o dia a dia, né? Isso daí é para mim assim como uma imersão na cultura e na língua, né? Uhum, Nádia, é a melhor forma de se aprender a língua é dessa maneira. Porque eu vejo muita gente que vem para cá, lógico que é difícil aprender o alemão em especial, é uma língua uhum, bem difícil, mas não existe coisa melhor. Eu vivi muitos anos no Brasil estudando inglês em escolas, né, de línguas, aquela coisa de uhum, você ir 2 vezes na semana, fazer o curso, não sei o que lá, eu falava muito bem, eu tenho um nível uhum, B2 de inglês, só que está um pouco enferrujado desde que eu falo alemão. uhum. Mas não se compara com a vivência no Sim, país. é Então, assim, se a verdade. pessoa vem para cá, ela tem que se propor justamente a se abrir e aproveitar essa oportunidade de aprender, Claro, por mais difícil que seja, né? sim. E isso para mim foi assim um marco bem grande de eu poder realmente conhecer a cultura de verdade, entender Uhum, como é que eles pensam, entender uhum, piada e assim sim. a vivência. E eu acho, como você falou, na verdade, o ideal aqui eu também trabalho com muitas outras pessoas de muitas outras culturas e países diferentes. Então eu Uhum, aprendi que essa diversidade ela é muito enriquecedora.
Sim. Então, assim, o ideal, como você falou, justamente que a gente, o brasileiro, aprendesse um pouco mais de pontualidade, de Uhum, ser correto, de tratar uhum, as coisas, de ser organizado. Em sim. comparação, se o alemão fosse um pouquinho mais flexível, mais Uhum, aberto, mais caloroso, quando você conhece, eles são até mais calorosos. sim, é Mas verdade. enquanto você não conhece, eles são muito fechados, né? Uhum, Então, assim, realmente aproveitar o ponto forte de cada cultura exato. e fazer um mix aí. Isso seria o ideal, né? Claro. Uma coisa aqui que a Renata comentou, é importante ter acompanhamento de quem realmente entende das leis para desenrolar as coisas direito, porque escrever bem os recursos para saber tudo que tem que ser feito. Com certeza, Renata. Eu tenho falado essa semana com o pessoal do grupo, inclusive aqui no Instagram, sobre a questão do network, né? O quanto que é importante, até desafio o pessoal do grupo a começar a se conectar com pessoas do país que eles querem morar. Porque hoje eu entendo, porque eu estou do outro lado, e eu creio que você também deve perceber isso, né? De o quanto que é importante alguém que está no Brasil começar a se conectar com uma outra pessoa, no nosso caso, uma brasileira. Claro que seria melhor que fosse um nativo, mas às vezes a pessoa não fala o idioma, então não tem como se conectar. Se fala melhor. Porque tem, igual você teve a sua irmã para te ajudar nesse começo, tipo, querendo ou não, te passou uma segurança de que você não chegou sozinha no lugar e o que eu faço aqui, né? Claro, depois você teve ainda o desafio de morar sozinha, que eu creio que deve ter sido um grande crescimento para você como É, pessoa, né? Não só a cultura, mas como pessoa, se você não teve essa experiência, né? Então, isso é importante, você sempre ter alguém para te ajudar. E claro, eu tenho falado muito pessoas do bem, porque são pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que não são interesseiras, são pessoas que querem ser parceiras mesmo, que independente de onde você está, sempre vai ajudar. Por exemplo, faz 8 anos que a gente se conhece, a gente se viu em 2017, numa conferência, né, que teve aí. sim, E mesmo assim, quando eu fui conversar com você para fazer essa live, expliquei o projeto, você se dispôs. Eu vejo que isso é parceria, de que ambas se ajudam. E se amanhã você precisar falar alguém que quer se mudar aqui para Madrid ou para Espanha, com certeza você vai lembrar de mim, assim como eu lembro de você, lembro da Renata que está lá em Orlando. Então, isso é importante as pessoas se conectarem com essas pessoas, porque querendo ou não, a pessoa vai crescer, mesmo estando no Brasil. É, a gente consegue orientar o que não fazer, principalmente, né? Hoje eu estava lendo um post no Facebook de um rapaz que chegou aqui em Madrid e a mãe desesperada porque ele chegou com droga no estômago e estava preso. E é uma coisa que eu sempre falo, não façam isso, porque hoje não precisa fazer isso. Não precisa usar, não precisa vir como tráfico sexual, né? Que tem muito, não precisa vir com drogas. Enfim, não venha da maneira errada, venha da maneira correta, porque tem é, oportunidades. é. Isso, por exemplo, na Alemanha, agora que tem isso da altamente qualificado, se tivesse quando eu estava aí, provavelmente eu não teria vindo para Madrid, mas claro, aí tem a questão de Deus, de saber onde Deus quer que a gente esteja. Mas eu, Sim, por exemplo, hoje eu preencheria esses requisitos, porque eu sou da área de informática, então tudo isso é sim. importante. Com certeza, com certeza. É, justamente eu acho muito importante esse network, sim. Hoje em dia existe realmente muitas, pelo menos aqui, né, muitas organizações que ajudam estrangeiros e de forma Uhum, gratuita, tanto instituições alemãs como também instituições da própria comunidade, né? uhum, Organizações realmente de brasileiros ou de sírios ou de espanhóis. Existem várias comunidades uhum, que se organizam, porque o governo aqui também dá incentivo para isso, para é que verdade. as comunidades se organizem e se ajudem Uhum, entre si. Né? uhum, E tanto eu trabalhei muitos anos numa entidade justamente para ajudar mulheres estrangeiras uhum, e também refugiadas. Então, assim, esse era o meu trabalho. Eu era, para mim, assim, eu era paga para ajudar uhum, pessoas que estavam chegando aqui e não sabiam nem a língua, muito menos a uhum, burocracia absurda que é.
mas que no momento que você tem uma pessoa que te ajuda e te orienta e te ensina, não só faz para você, Uhum. mas sim te ensina a Exato. você saber resolver, aí você também vai uma hora conseguir andar com as próprias pernas, entendeu? Claro. E as coisas entram nos eixos. Esses contatos são realmente muito valiosos mesmo, Sim. né? Com certeza, Sim, com e certeza. você falando nisso, né? Como que você, como é que foi essa experiência de você entrar? Porque assim, digo por aqui, eu sei das coisas, uma porque eu escuto as pessoas falando, uma porque eu sempre estou lendo os sites para saber como é que são as leis aqui, onde tem que buscar informação, ou vejo as outras pessoas comentando nos grupos. Quando você chegou aí, para você, como é que você começou a buscar? As pessoas faziam isso também? Começavam a te falar, tenta buscar isso, você já viu tal lugar? Como é que foi esse processo? Porque aí depois você começou a ajudar as pessoas trabalhando nisso, mas provavelmente antes disso você soube, né, desses lugares. Como é que foi isso? Então, porque naquela época não existia tanta organização assim para estrutura para isso, e também Uhum, porque tinha bem menos estrangeiro aqui, e muito menos tinha uhum, tanta coisa na internet, né, há 24 anos atrás. Então, sim, você imagina, eu tive que desbravar esse caminho sozinha, sabe, claro, Nádia? Então, assim, sim. hoje eu tenho consciência de que tudo é um propósito, né? Porque Uhum, eu abri caminhos onde não existia, né? sim. Então, os caminhos foram abertos para mim, assim, eu também sou cristã e acredito nisso, que foram abertos para mim, Uhum, porque hoje, através da minha experiência pessoal e sim. também profissional, eu abri caminho para outras pessoas que Uhum, vieram e que ainda vão vir. Então, hoje, claro, por exemplo, eu ajudo pessoas que estão ajudando outros a virem sim, já, sim. entendeu? Eu dou cursos, por exemplo, para pessoas que estão começando a fazer essa parte de assistência social em Uhum, organizações para estrangeiros. Eu dou cursos para preparando essas pessoas a ajudarem os outros que estão uhum. chegando, né? Então, assim, na época foi muito difícil para mim. Assim, a minha Mas, colocação profissional foi assim uhum, uma luta, porque por um lado eles achavam que você tem que ter sempre tudo preto no branco no papel, né? O uhum, diploma tal. E o meu diploma não era, é, não é reconhecido, né? Aqui na uhum, Alemanha é dividido as profissões entre profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. No caso, quando a profissão é uhum, regulamentada, como por exemplo de advogado, significa que o seu uhum. diploma não é reconhecido Olha aqui no só. país. Então, o que acontece? Por um lado, eu ia buscar um emprego na minha área, né? E eles Sim. falavam, não, você não pode, você não tem o seu diploma reconhecido aqui, você não pode trabalhar. Uhum, Aí eu ia num outro lugar e falava, não, mas então eu aceito trabalhar. Falava, eu quero trabalhar, se for de recepcionista, para mim é um uhum. trabalho, eu não tenho problema nenhum, eu aceito, mas aí eu me candidatava à vaga, eles diziam assim para mim, não, mas você é muito qualificada para essa vaga de Sim. recepcionista. Falava, gente, mas eu não posso nem aqui e nem aqui, E como é que nem, eu vou conseguir? Entendeu? claro. E foi aí que eu consegui se entrar por essa. Foi criada essa vaga nessa instituição que eu Olha trabalhei de só. graça um ano. Como É, voluntário, e que não, importante isso. não foi através de um, de um curso do governo que eles Uhum. davam para as pessoas que estavam desempregadas. E Ah, através disso eu fui trabalhar, através desse curso, eu fui trabalhar, fiquei um ano trabalhando de graça para essa uhum, entidade, e uhum, aí eles viram a minha qualificação, o meu empenho e tudo uhum, mais, e uhum. aí e me deram essa chance, e aí então eu comecei a montar todo um departamento que não existia, que era para essa ajuda de Uhum. mulheres estrangeiras, entendeu? Mas Que toda hora, ótimo. como estrangeira, você tem que sempre se autoafirmar e Sim, mostrar, comprovar que você é capaz, né? sim. Porque às vezes a impressão que dá é o fato de, porque a gente, por melhor que a gente fale a língua daqui, a gente Uhum. continua sendo estrangeira no país, né? E aí Sim, dá a impressão de que se você não fala perfeito ou tem acento, sotaque, é como se você automaticamente, é como se você não tivesse qualificação ou não fosse bom o suficiente naquilo que você faz. E sim. uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? E Uhum. então, assim, eu tive sempre que comprovar muito
por onde eu trabalhei, em todos os órgãos, Uhum, essas malhas de conexões em que eu participava, mostrar que eu era uhum, capaz, entendeu? claro. E essa foi uma dificuldade que eu tive, assim, que me chateava. Eu falava assim, as pessoas nem, Uhum, elas te olham às vezes pela sua aparência, pelo seu olha só. sobrenome, né? E às vezes pensam, será que essa pessoa vai dar conta do recado? E no momento que Uhum, quando eu fazia o trabalho, todo mundo achava super bom, mas primeiro claro. precisavam dar essa chance, né? Esse foi Mas, uma coisa difícil. interessante. Mas é uma característica dos alemães isso? Porque aqui, por exemplo, não tem. Aqui os espanhóis, na minha experiência, eles sempre estiveram super abertos para me ajudar, para me ensinar. Por mais que eu sou da área de informática, e a área de informática se aprende em qualquer idioma, isso é indiferente, mas sempre foram muito abertos para ensinar. Eu sempre falava, se eu estiver falando mal espanhol, escrevendo mal, por favor, me ensina, porque eu quero aprender e eu quero falar como vocês. Aí é característico dos alemães isso de não. Talvez seja pelo jeito deles um pouco introvertido, né? De não permitir que as pessoas tenham acesso a eles. Não sei. Não, eu acho que assim, depende de área, né? Da área, por exemplo, como Ah, você está falando, na área de TI, hoje em dia, aqui o Berlim é um polo europeu fortíssimo agora, europeu uhum, mundial já na área de TI. E claro uhum, que na maioria das empresas eles falam o inglês, né? Porque vem gente uhum, da Índia, do Brasil, de todos os lugares. Então uhum. assim, lógico, há uma abertura aí nesse campo. Agora, Ah, tá. eu trabalhei muito na área administrativa, na Uhum. Secretaria da Integração, na Secretaria da Mulher, trabalhos com políticos, entendeu? Então, assim, Entendi. às vezes eu estava em reuniões onde a gente estava conversando sobre integração de Uhum. estrangeiros, e só existia eu e mais uma pessoa que era estrangeira, o resto eram todos Olha alemães. Eu só. falava, como é que vai funcionar falar o que é Claro, melhor para fazer se eles não dão espaço para participar? Você está entendendo? claro. Então, depende muito da área que você Ah, trabalha, né? entendi. Entendi. Ah, tá. É, Então é só a impressão da minha área de informática mesmo que a gente é bem-vindo, eu posso dizer sim, assim. com certeza, com certeza. Só comentar uma coisa aqui que a Renata comentou, o network é mais importante do que pesquisar em fontes de pessoas que não têm conhecimento e pode te colocar em problemas. Com certeza, Renata. Por isso que é importante Inclusive, se conectar com as pessoas certas. é bom que ela falou isso, Rê, obrigada, minha irmã querida, obrigada por estar assistindo também. Sim, Mas isso é obrigada. muito importante porque eu atendo muitos clientes que realmente acontece isso, Nádia. Eles vão buscar, lógico que é muito bom você ter informação, mas você tem que fazer uma Uhum. triagem. Porque às vezes Sim, Facebook, Instagram, as pessoas colocam aquilo que funcionou para ela ou que ela acha sim, que mas ela não tem amplo conhecimento da lei e sim, da situação sim. atual, entendeu? Então, assim, eu já atendi clientes onde eu tive que resolver problemas que ficaram muito maiores porque eles Olha só. acreditaram numa informação que não era de uma pessoa profissional e que acabou realmente Claro. dando tudo errado e eu tive que consertar o problema. Porque a internet é boa, mas você tem que ter filtro, Sim, né? Tem que tomar sim, muito sim. cuidado com isso. Sim, tem que É, buscar nos sites oficiais, com sim, pessoas que realmente você sabe que está exatamente. dando informações corretas. Eu, por exemplo, eu tomo muito cuidado de não passar a informação errada, justamente para evitar isso, porque eu não gostaria também de receber informação errada. Com certeza. E Mas, as pessoas às vezes não fazem por maldade, simplesmente que sim, acreditam que seja daquele jeito, né? exato, Mas sim, você tem que consultar realmente um profissional sim. ou os órgãos competentes para realmente para poder ter uma fonte segura da informação, né? Claro, sim, é isso que eu faço. Eu faço um resumão, mais ou menos, do que eu entendo, e aí eu falo, se você precisar acompanhar, eu te indico essa pessoa, esse profissional que é Sim, advogado, justamente porque aí se eu estou falando alguma coisa errada, ele pode corrigir. sim. E dentro desse processo, né, você teve uma filha, como é que foi esse processo de você ser mãe na Alemanha, todos os cuidados, que eu sei, né, eu conheço um pouco de como é o cuidado dos alemães com as crianças, com a mãe, enfim, como é que foi esse processo para você, para as outras pessoas saberem sobre isso também? Olha, realmente.
tudo novo, né? Foi Uhum. tudo bem diferente o modo realmente desde a gestação até como educar uma Uhum. criança é bastante diferente mesmo, né? E o interessante é que com a minha filha, o pai dela era alemão, mas nós não casamos, a gente vivia junto, o que no Brasil, inclusive, chama, Uhum. né, união estável. Inclusive, na Uhum. Alemanha não existe, Não não existe? existe, não existe, Olha não é só. reconhecido, entendeu? Então, é totalmente diferente, Uhum. mas... e, e aí, assim, inclusive, a cada fase da vida dela, eu fui aprendendo muito o alemão por Uhum. causa disso, né? Eu fui Uhum. aprendendo junto, né? É bem Sim. legal isso. A criança vai para o hospital, ou vai para, né? Vai no prédio. Cada fase da vida dela é um vocabulário que a gente também aprende, né? É bem É interessante. verdade. Mas ela cresceu desde pequena participando desses dois mundos também, sabe? Uhum. Uhum. E depois eu me separei, infelizmente, do pai dela e criei ela praticamente sozinha. Depois ele veio a falecer. Então, Uhum. assim, mãe sozinha na Alemanha, né? É bem puxado, porque você não tem os pais, eu não tinha meus pais, eu não tinha Uhum. minhas irmãs, eu não tinha ninguém para me Uhum. ajudar a cuidar. Então, eu Uhum. trabalhava, eu tinha minha filha, cuidava dela, criava ela, era assim, realmente. E isso aqui na Alemanha Uhum. é bastante reconhecido, é muito puxado, Uhum. mas eles tentam ajudar as mulheres, porque eles Uhum. reconhecem aqui é reconhecido o trabalho da dona de casa, Olha né? só. É reconhecido porque aqui não tem essa mão de obra, é tudo pago por hora, né? Então, assim, você não Uhum. existe funcionária doméstica que as pessoas têm, por exemplo, aqui não existe. Hoje em dia existe assim talvez você vai pegar uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa. Hoje em dia é um pouco Uhum. mais normal do que antigamente, né? Mas essas coisas eram Uhum. Olha só. impagáveis antigamente, esse tipo de mão de obra era muito caro, né? Olha Então, só. assim, tudo você tem que fazer sozinha na Alemanha. Então, Uhum. desde eu pintava a parede, eu trocava a pia da cozinha, sabe, Uhum. a tampa do vaso sanitário, era eu que fazia, aprendi a fazer de tudo um pouco, né? Sim. Pregar, montar móveis. Então, assim, foi uma experiência assim de me tornar realmente uma pessoa independente, uma pessoa forte, uma pessoa Uhum. capaz, aprender Uhum. os direitos da mulher, mas não ficar nessa nem de vítima, nem Sim. na questão de mulher não tem que não foi feita para fazer isso, para fazer aquilo. Sim. Não, Sim. sabe assim? Aqui Uhum. assim a gente aprende muito isso. Uma mulher pode ser mecânica, assim como Claro. o homem pode ficar em casa cuidando da criança, sabe? Claro. Os Sim. direitos iguais. E isso assim abriu Uhum. muito a minha mente nesse aspecto aqui na Alemanha também. Que ótimo isso. E com certeza. E a minha filha agora tem 20 anos, entrou na faculdade aqui Olha só. e está fazendo direito, a maior alegria da minha Olha. vida. É igual a mãe. maior, meu maior orgulho. Estou Ela muito quer feliz também por isso. cuidar nesse processo também de imigração ou ela tem algo específico que ela quer? Ainda não sabe. Não sei, não sei, nem eu sei, porque ela já passou daquela fase, né? Teve uma fase que ela queria fazer tudo menos o que a mãe Uhum. fazia, né? Então foi uma Uhum. surpresa muito grande para mim quando ela decidiu, não, eu vou fazer direito. Fazer direito aqui na Alemanha para entrar na faculdade é difícil e eu fiquei muito feliz que é quando ela conseguiu. Sim, muito Que legal. Aprendi ótimo. muita coisa também nessa fase Uhum. dela também. Claro, e é bom que você também pode se atualizar com que os professores, isso querendo ou não, porque depois você chegou a fazer chegou a homologar, não, homologar em português, Homologar. a Seria. homologar o seu curso aí na Alemanha. Não, porque eu decidi, eu passei a fazer vários cursos Uhum, paralelos sobre as leis aqui na Alemanha, que eu usava para o meu trabalho, e meu trabalho me permitia fazer, tudo para eu me especializar nas leis uhum, e me atualizar
sem que eu fizesse o reconhecimento do meu diploma. Então, significa, eu sempre prestei assessoria social e jurídica, mas eu não posso advogar, entendeu? Então, eu sou aqui como eles chamam, não sei se no Brasil, juristas, seria o bacharel, mas por assim dizer, que eu prestando a consultoria. Né? Aqui tem a profissão que se chama Juristin aqui na Alemanha. Eu trabalho dessa maneira aqui. Nossa, que ótimo. Então vai ajudar muito você ter acesso, né, a essa parte de direito junto com a sua filha. Com certeza vai te Sim, com agregar certeza. muito e vocês vão conversar bastante sobre, né? Sim, é muito E, interessante. claro, e esse, né, eu vi você comentando na live de uma outra amiga nossa, Vivian, falando desse processo, né, que você estava trabalhando nessa ONG, nessa instituição, né, e depois você decidiu começar a ter a sua empresa. Como é que foi esse processo de você sair de um CLT, posso dizer assim, de uma profissional contratada, em sua transição? Como é que é o incentivo na Alemanha para empreendedores? O quanto que eles incentivam? Como que é esse processo? Hum. Eu trabalhei 12 anos nessa entidade social e paralelo a isso, trabalhei 3 anos na prefeitura do bairro onde eu morava, junto com o secretário da integração. Assim, chegou num ponto ali da minha profissão, da minha carreira, que eu tinha alcançado ali tudo que eu queria e que seria possível. E eu fiquei pensando, eu quero continuar fazendo 20 anos a mesma coisa, ou eu quero me desenvolver e fazer alguma coisa outra diferente. E aí foi um processo bem difícil para mim, porque eu imagino, na época, eu sempre optei pela segurança, né, de um contrato fixo de trabalho, onde, né, me permitia ter férias pagas, seguro de saúde e tudo mais, né? Mas, mas mesmo assim chegou numa fase da minha vida que eu percebi assim, eu trabalho com muita, com paixão, eu tenho que estar apaixonada por aquilo que eu faço, né? Sim, Porque assim, a gente passa mais tempo no trabalho às vezes do que com a própria família. E se você não sim, faz aquilo que você gosta, uma hora você se acaba, né? sim, é verdade. E então eu comecei a pensar, falei, nossa, eu adquiri uma bagagem tão grande de conhecimento nessa área e eu quero continuar fazendo mais ou menos isso, mas eu quero alçar novos voos, sabe? Eu quero Claro. expandir, eu quero me desenvolver, porque eu dava muitas ideias na entidade para fazer projetos diferentes e eu era muito barrada, porque tinha pessoas que não tinham interesse de me ver crescer ali dentro, né? Entendi. Então aí eu passei um ano me preparando para isso e aí eu Que pedi importante. demissão, Que pedi importante isso, essa demissão, preparação. sim, tanto de organização, né, de me informar, de ler, de saber, como a minha preparação psicológica também para eu estar Sim, preparada para isso, porque não é fácil você tomar uma decisão dessa e sim, você daí dar esses passos, né? Então, assim, sim. para mim, eu saí da minha zona de conforto, né, que estava tudo bem, e fui dar um passo de fé, assim, de acreditar que estava na hora de eu seguir fazer o meu próprio negócio. E foi Claro. assim, desde então tem sido assim maravilhoso que tudo que está acontecendo, né? Porque tem se desenvolvido realmente. A minha ideia era, eu continuo prestando assessoria social jurídica agora para clientes particulares, né? E daí, quando eu comecei a fazer isso, o governo me ofereceu um Olha só. curso pago, custou mais de 8 mil euros. Eu fiz um curso que se chama Certified Master Coach, para um curso de intensivo de 6 meses, com certificado, para eu oferecer coaching, porque coaching eu vi que no Brasil é uma. Claro, não é uma profissão realmente protegida por lei, né? Sim. Porém, aqui na Alemanha é muito levado a sério. Existem muitos cursos sérios e Aqui pessoas que também. oferecem. Então, e eu
tanto é que o governo me pagou para eu fazer esse curso, entendeu? E através disso agora eu ofereço também o coach de integração, não só para particulares, mas também para empresas, Que justamente para ótimo. empresas que trazem funcionários de outros países que precisam dessa orientação e dessa ajuda para chegar aqui com Claro. a família, com todo o choque cultural, com todo o processo de integração. E, além disso, agora surgiu também, porque as coisas vão casando e ligando uma coisa com a outra, Sim, né? Surgiu essa oportunidade de eu estender o meu trabalho agora para fazer recrutamento de mão de obra qualificada do que Brasil ótimo. para áreas específicas de engenheiros, de chefes de obras de engenharia, de eletricidade de alta tensão, entendeu? Uhum. Muita gente tem me procurado na área de enfermagem, de cuidador, Uhum. então isso daí ainda está, o meu projeto ainda está engatinhando, mas eu estou com Uhum. contatos com empresas que querem que eu prepare essas pessoas para trazer para Que cá, ótimo. entendeu? Então, assim, eu estou super animada, é tanta coisa que às vezes Claro. eu tenho que parar e Sim, organizar as ideias, porque claro. muita coisa boa acontecendo. E assim, às vezes eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes? Mas antes, com Claro. certeza, eu não estava preparada para isso, sabe, Claro. Nádia? Tudo Claro. acontece na hora certa, do jeito certo Sim. que tem que ser. E as pessoas também talvez não estariam preparadas, né? Porque tudo isso que você tem falado, eu tenho visto o quanto que eu tenho batido muito na tecla desse acompanhamento, porque é importante você ter pessoas que igual tudo que você está fazendo aí de ajudar uma pessoa. Tem muito. Isso em 2014, por exemplo, eu não tinha vindo da maneira como eu fui para a Alemanha. Eu tinha ido como uma profissional, porque eu tinha já 10 Sim, anos de experiência na área de informática, então eu não tinha feito da maneira como eu fiz. Mas tudo o seu sim, tempo e toda a história de cada um, né? Mas com super certeza. importante isso. Espero que expanda É, para toda a Europa, é, porque é um projeto muito top e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, independente, por exemplo, inclusive essa questão da guerra que está vindo a pessoas e eles provavelmente a mente deles devem estar bem perdido do que vão fazer a partir de agora, porque eles deixaram tudo em casa, então isso também, né? Você afeta isso também, o seu projeto, a sua empresa também afeta essas pessoas. E isso para mim, eu vejo como um privilégio, né? Eu tenho falado muito esse privilégio de fazer parte da vida das pessoas. E Deus está te dando isso, né? De você ter esse sim. privilégio, de alguma maneira, colocar uma sementinha na vida dessas pessoas, né? Sim, eu ajudei realmente muitas famílias aqui em Berlim e hoje eu Uhum, vejo pessoas que estão ajudando outras pessoas. Então, uhum, para mim, realmente, eu sempre vi isso com muita gratidão, realmente com privilégio de poder uhum, ajudar as pessoas. E eu tenho, por exemplo, um rapaz que eu brinco que ele é o meu filho sírio, porque uhum, eu conheci ele trabalhando num abrigo de refugiados e ele tinha uhum, 18 anos quando ele chegou, ele saiu de lá, era menor de idade, mas chegou aqui já com 18 anos na Alemanha. E eu ajudei uhum. ele hoje, e hoje ele tem um apartamento, ele tem Olha só. o visto fixo, ele fez um Uhum. estágio, depois ele fez um curso profissionalizante, ele foi contratado, ele é agora oficialmente o corretor de imóveis de uma das Olha maiores só. imobiliárias daqui, Uhum. entendeu? Então, assim, fez sua carteira de motorista, tem agora Olha tá com só. vai casar, então assim, e eu ajudei toda essa caminhada Claro. dele e para mim é uma satisfação tão grande eu ver essas Sim, pessoas que conseguiram através da minha ajuda sim. se estabelecer aqui, assim, isso não é uma gratidão sem fim, realmente. Claro, claro. E aproveitando você falando do Sírio, como é que foi para você aqui na Europa, né? Só para as pessoas que vão ver ou estão vendo entender, aqui na Europa nós temos contato com muitos imigrantes. Imigrantes, geralmente você anda no trem, você não escuta só, no caso aqui só espanhol ou na Alemanha só o alemão, você escuta inglês, você escuta árabe, chinês, japonês, português. Como é que foi para você isso, de você começar a ter esse contato com pessoas de outras nações, né, de outras
localidades e o que que isso você viu que agregou? Como você viu que mudou? Nossa, como é que foi para você isso, a sua experiência de ter esse contato com eles? Foi um grande aprendizado para mim. Foi um grande aprendizado onde eu percebi que, principalmente, eu vivo isso até na minha vida ainda hoje, porque eu casei o ano Uhum, passado e a família uhum, do meu marido vem de uma região da Alemanha que tem pouquíssimo contato com estrangeiros. Berlim olha já só. não é mais tão representativo para a Alemanha, porque Berlim é uma Uhum, metrópole internacional. A gente quase que não uhum, ouve alemão. Você escuta tudo quanto é língua, como você falou, uhum, e alemão uhum, quase que você nem escuta aqui. Mas eu percebi, por exemplo, com eles, que você tem que abrir a sua mente, porque existe em uhum, muitas coisas, não existe certo ou errado. Existe uhum, como você aprendeu, como você foi criada, uhum, como seus pais e o seu país faz, e como a outra pessoa foi criada, como ela aprendeu, como uhum. ela achava que era certo. E ali no meio vai ser ali no meio entre os dois é que é a verdade, que é certo. Sim. Às vezes não existe certo ou errado, existe como você vê e acredita e aprendeu e como o outro Uhum, vê e aprendeu, sabe? Então uhum, assim, eu trabalhava lá na entidade e vinha realmente mulheres de todo quanto é lugar do mundo. E muitas vezes eu uhum. me deparava com os meus próprios preconceitos. E eu me Sim, abri muito para conhecer, para não julgar as pessoas antes de conhecer, claro. para ter muita tolerância e aceitação do outro, para você ver que a diversidade Uhum, assim, é fundamental e o respeito pelas outras culturas, independente uhum. se você aceita ou não, você tem que pelo menos respeitar o outro. Isso é Sim. fundamental, sabe? Claro, importante você falar isso porque hoje um brasileiro se quer vir para a Europa, os Estados Unidos, que também tem, né? Hoje, o que eu sei, Estados Unidos, a Renata pode confirmar para mim, hoje quase se fala mais o espanhol. Eu creio que eles estão, os americanos estão aprendendo mais o espanhol, devem ter na escola, porque já se fala bastante o espanhol, pelo menos as pessoas que moram lá que eu converso, tem muito, se fala muito espanhol, que tem lugar que já não tem mais pessoas que falam inglês, são pouquíssimas. Então é importante isso de você, o respeito, né? De você entender o outro. E claro, esperar também que a outra pessoa entenda, porque nós também, como brasileiros, nós temos. E às vezes nós brasileiros temos essa dificuldade de. Aí entra aquela questão de nós nos sentimos vitimistas, porque eu sempre venho falando nas lives, né, que nós brasileiros sempre nos colocamos, a maioria, tá? Não estou falando de como vitimista, como é o coitadinho, e o mundo nos vê como os guerreiros. Então, nós mesmos, como nação brasileira, nós nos enxergamos inferiores e o mundo nos enxerga como guerreiros. Então, a hora que os brasileiros tiver esse clique, porque isso também fala do respeito àquilo que eles naquele mapa de mundo, né? Porque a maioria dos brasileiros não tem esse acesso a saber como é que as pessoas ao redor do mundo pensam sobre a gente. Quando tiver esse clique, com certeza muitas coisas lá no Brasil vai mudar, né? É. E aproveitando só comentar aqui, a Renata falou tanto conhecimento, isso sobre você, tanto conhecimento para ajudar legalmente, sem que as pessoas possam ter mais acesso. Com certeza, Renata. Ela está falando que era um desperdício você ter ficado num lugar só. Com certeza. Olha aí, gente, são muitas oportunidades chegando aí no Brasil. Os alemães estão abertos ao mercado brasileiro e a Fernanda vai ser usada para abençoar esses brasileiros. Eu tenho certeza disso. Amém. Tenho certeza disso. 40% De de brasileiro brasileiros. aí, ó. Uau. É, Bastante gente. Aqui, é. no, aqui tem 90 mil brasileiros aqui na Espanha, é pouco. Aqui está aumentando muito, 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 justamente por essa abertura da Uhum, opção de vir já com visto e contrato de trabalho, como claro. sendo mão de obra especializada em algumas profissões, né? Então, aqui está vindo muita gente, muito brasileiro mesmo. Uhum, É impressionante. que É ótimo isso. verdade. É. E dentro, passa muito rápido, sabia que ia passar rápido nossa conversa.
Dentro desses 24 anos, né, que você está em Berlim, qual foi as maiores dificuldades que você teve e as maiores conquistas que você teve? As dificuldades, elas variaram de acordo com a fase que eu vivi, né? Então, Uhum, assim, no início, quando eu vim para ficar, para resolver que eu acabei ficando aqui, as dificuldades eram a saudade, né, da uhum, família, o isolamento por você não saber a língua. Então, uhum, elas tinham essas dificuldades, assim, em viver. Depois, aí eu comecei a me adaptar aqui, mas eu vivi entre os dois países. Eu vivia aqui querendo estar lá, vivia lá querendo estar aqui. uhum, Então, assim, uhum, isso também era uma coisa que agravava a minha condição, porque eu não conseguia, não sabia qual era o meu lugar, na verdade, né? Até uhum, isso foi um processo também de encontrar uhum. a minha nova identidade. Isso é Claro. uma coisa bem interessante. E depois, como eu falei, foi essa questão da parte profissional, na verdade, que foi Uhum, que eu sinto que às vezes eu tenho que, eu apesar de tantos anos e de ter feito tanta coisa, já que às vezes eu uhum, observo que ainda existe essa restrição, às vezes, ou às vezes a coisa que eu tenho sempre que me provar que eu posso, que eu sei, claro. e isso é um pouco desgastante. Mas Sim. eu estou falando, mas já estou graças a Deus, eu estou num nível já super Uhum, de reconhecimento, mas mesmo assim, eu acho uhum, que outra pessoa talvez já tivesse, se fosse alemão, já estaria bem mais para frente, entendeu? claro. Então, que a gente sempre tem que lutar mais para conquistar as coisas, né? Por outro lado, a questão das minhas conquistas, né, que você Uhum, perguntou também, é essa questão de justamente cada conquista que a gente consegue aqui, cada vitória que a gente tem, o uhum. sabor é tão maior, Nádia, né? Você sabe que, Sim, porque uma pessoa sim. que teve tudo ali de mão beijada, na bandeja, servido da bandeja, talvez nem dê valor. Agora, a gente Uhum. saber que tirou uma carteira de motorista em alemão, entendeu? Sim. Saber eu tirei a minha nacionalidade, demorou 2 meses para eu conseguir só. Tem gente que demora um ano e Nossa. meio, dois, sabe? Então, assim, cada Uhum, conquista de eu ser convidada para fazer trabalhos com o secretário da entregação na uhum, prefeitura. Então, cada uhum. conquista que eu fui tendo era uma vitória, que sabor para eu saber que eu que vim lá de Jacupiranga, no interior de São Paulo, De São entendeu? Paulo. Então, vim viver aqui em Berlim Uhum. e também esse lado de saber que quantas famílias e vidas eu marquei ajudando essas Sim. pessoas. Então, isso sim, são vitórias e conquistas que me dão muita satisfação. Que ótimo, que ótimo. E eu tenho certeza, viu, Fernanda? Eu sei que muito mais coisas Deus vai fazer através da sua vida. E com você também, não é só eu creio e eu te vejo, não só na Alemanha. Com certeza o seu projeto vai alcançar toda a Europa. Até porque, por exemplo, hoje tem a Suíça que também fala o alemão, tem que a Áustria, né? Fala alemão. Uhum, Eu lembro desses sim. três, não lembro de outro. Acho que são esses três, né, que falam. Uhum, E provavelmente eles lá devem ter projetos também nesse sentido. Se não tem, será uma forma de você entrar também e começar a ajudar. Porque, com certeza, assim como os governantes e as pessoas começaram a ver seu trabalho, que é importante para a comunidade alemã, né? Porque não é só a questão não é os imigrantes, e sim a comunidade, os nativos. Isso também beneficia eles, porque a gente sabe que hoje a maior parte da mão de obra aqui na Europa são de imigrantes. Então, a maior parte da arrecadação vem de imigrantes. Então, isso eu creio que eles entendem isso e por isso valorizam, né? Pelo menos na Alemanha. Aqui ainda tem muitas coisas que precisa melhorar bastante. Mas a gente chega sim. lá. Eu creio que a Espanha vai chegar. E eu creio que seu projeto vai alcançar muito mais pessoas. E outra coisa que eu creio e vejo, você treinando também muitas pessoas para fazer o que você faz. Porque, infelizmente, você não consegue fazer tudo, né? É verdade. Eu gostaria de fazer muito mais, mas eu sou uma só. Sim, eu tô entrando nesse mundo e eu vejo que sozinha não dá. Você tem um monte de ideias, muita coisa para fazer, mas é tanta coisa que
A única coisa que a gente pode pedir é para Deus, falar, Deus, coloca a pessoa certa no tempo certo para a gente poder ajudar naquele Amém. tempo, porque É, para a gente não ficar também fazendo coisas, né? Então é eu verdade. vejo o seu projeto fazendo isso e com certeza influenciando aí os alemães também, trazendo essa alegria dos brasileiros para eles, que eu sei que os alemães também têm a parte sofrida deles, toda a história que você já conhece muito melhor do que eu, do quanto eles sofreram com a questão da guerra e tudo. Enfim, dava para ver, quando eu morei aí, eu vi, dava para sentir um pouco dessa que eles não demonstravam, mas dava para sentir um pouco dessa do quanto causou esse impacto, né, o que eles passaram. E com certeza É, Deus está colocando aí pessoas para poder de alguma maneira influenciá-los para eles verem que é possível também ter uma vida feliz, alegre e satisfeitos, né? sim. E uma última pergunta antes da gente terminar: que conselho que você pode dar para alguém que tem esse desejo de morar fora, no caso aí para a Alemanha? Que conselho que você pode dar para essa pessoa? É, todo mundo acho que fala que a pessoa tem que se preparar bem, né, para isso. É verdade, tem que se preparar sim, Uhum, né, psicologicamente, tem que se preparar financeiramente, tem que buscar as informações. Mas eu vejo, eu costumo fazer uma comparação da migração com a gravidez. As pessoas, as mulheres, às uhum, vezes, os casais, quando querem ter um filho, eles se preparam pra caramba, né? Eles leem livros, uhum, eles vão em grupos disso, grupo daquilo, vai no hospital, faz preparação disso. Agora, só no momento que você passar pela gravidez e tiver o filho, é que você vai saber realmente como é que é. Não tem como uhum, saber. Teoria é uma coisa, prática é outra. Com a uhum, migração é a mesma coisa. Porque por mais uhum. que você tenha se preparado para isso, só no momento que você for viver ela é que você vai saber Sim, onde vai apertar o seu calo. Porque às vezes uma coisa que uma pessoa teve muita dificuldade, você vai tirar de letra, mas em sim, compensação vai ter uma outra coisa que vai te deixar arrasada ou vai te bloquear. Então, assim, uhum. você tem que. A minha, realmente, o meu conselho é para que a pessoa venha de peito aberto Ótimo. para conhecer o novo, aberta Uhum, para se deixar, se permitir passar por todas as fases realmente do processo migratório, não uhum. ficar fechado numa comunidade brasileira, porque não adianta sair do Brasil e continuar Sim, vivendo 100% Brasil aqui. Você vai estar num sim. país novo, você tem que aproveitar a oportunidade de aprender cultura, língua e tudo que Uhum, tem comida, tudo que faz parte, né? uhum. E principalmente também eu creio que o mais importante é essa abertura, você está aberta para conhecer o novo, né? Sem Uhum. preconceitos, Sim, sem pensamentos em caixinhas, né? sim, E também buscar, na verdade, como, por exemplo, o trabalho que eu faço, buscar uma pessoa claro, que vai te dar um aconselhamento profissional para claro. você fazer o antes, durante e o depois, E como eu depois, costumo fazer já, inclusive para sim. pessoas no Brasil, eu já presto consultoria online para as pessoas que estão Uhum, se preparando para vir para cá. Eu ofereço esse tipo sim, já de consultoria onde eles estão se preparando e querem saber exatamente o passo a sim, passo, os órgãos do governo, tudo que eles têm que fazer. Então, assim, claro. vale a pena investir de pagar um Sim, profissional para fazer, para ter essa orientação segura. claro, com E quem certeza. quiser, e que eu acho que quem quiser tem que vir mesmo, porque vale a pena, Uhum, é uma experiência inexplicável e o que soma, mesmo que seja por um período só de tempo, é muito uhum, enriquecedora e abre os horizontes completamente. sim, E quem quer vir tem que ter coragem e realmente realizar o seu sonho de vir. claro, claro. Deixa eu só comentar aqui, a Zoe, é verdade, eu antes da Alemanha já tinha morado o S é Inglaterra ou é Estados Unidos? É, é Inglaterra. Inglaterra, né? Anteriormente por 8 anos. E quando me mudei pra cá foi um heavy metal. Eu achei que já tinha passado por tudo, mas por tudo lá. Mas aqui tem várias camadas.
infelizmente não tinha assessoria, mas graças a Deus agora está tudo bem. É isso mesmo. Eu não estou me especializando no que você está fazendo. Eu, na verdade, eu estou querendo fazer um processo no meio termo, de Sim, conectar essas pessoas com pessoas como você, porque excelente. Sim, o que eu tenho buscado ensinar não tem muito a ver com a parte técnica, que eu posso dizer assim. Até porque sim, não dá, porque eu quero poder ajudar as pessoas para ir viajar para qualquer parte do mundo. Porque a minha experiência de morar em vários lugares, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, eu cheguei em Berlim, depois eu vim para cá e Deus ajudando. Tudo que eu fui aprendendo foi Deus direcionando, colocando as pessoas certas e, claro, tendo as pessoas certas com coração para poder ajudar. Então eu vi que é uma possibilidade de ajudar isso e, claro, já a hora que chegar a pessoa para falar com você, a pessoa já esteja bem decidida. Eu quero isso, 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 porque economiza também o seu trabalho e o tempo da pessoa também para ser mais sim, assertivo, com colocando datas e certeza. todas essas coisas. Então, eu tenho buscado fazer isso, mais um processo anterior ao que você está fazendo. Né, E ótimo, mas é muito importante porque você, através dessa sua iniciativa, isso permite que a pessoa, não importa para que país ela vá, da onde ela exato, saia, você consegue abranger todo mundo, né? Com certeza. E eu, claro, eu claro. dou especificamente essa orientação com relação à lei alemã, que eu domino, Uhum. e então, assim, especificamente só para cá, né? Claro, sim. Fernanda, quero te agradecer. Que privilégio poder te ouvir. É muito bom conhecer o processo da sua história. E saiba que quando você vem aqui em Madrid, por favor, venha. Já sabe que tem casa para você ficar, tem quarto aqui de Obrigada, visita, para você e para sua filha obrigada. também. Não sei quando vocês vão vir. Eu espero também poder ir para a Alemanha. Estou com saudade desde Sim, 2017, que eu não vou nossa, aí. Estou com saudade de vocês, saudade da minha família lá boliviana, seu Raul, Fernanda, sim, sim. de poder vê-los, porque esses últimos anos foi sido bem complicado, né? Poder viajar para aí. É verdade, esses últimos anos está bem maluco o mundo, de um modo geral. Mas Sim, a nossa casa também está aberta para você, vai ser um prazer, viu? Quando obrigada. você quiser vir para Berlim, estamos aí também, Tá bom, obrigada. tá E te bom? agradeço. E conte comigo também, se de alguma maneira puder ajudar o seu projeto, tu também conte comigo. E para as pessoas que Sim, estão aí, né, nos acompanhando, seja ao vivo ou que vai ouvir esse vídeo depois, por favor, você que tem o desejo de conhecer a Alemanha, de morar, ou ainda tem dúvidas de algum país e se identifica um pouquinho e tem coragem, né, de aprender o alemão, entre em contato com a Fernanda, adicione ela aí no seu perfil, conversa com ela, que ela com certeza vai te orientar e vai começar a fazer esse processo aí com você de consultoria para te ajudar até você chegar e depois tirar foto, ó, eu ajudei, eu tô aqui, né? Porque legal, isso é importante. Tá certo, gente? Eu sim. quero agradecer mesmo vocês por estar acompanhando a gente, cada uma das pessoas que ficou até aqui. Desculpa se eu não respondi algum comentário ou não falei algo. Às vezes a gente não está conversando, acaba não prestando atenção. E também, né, deixo o convite para você que quer ter acompanhamento aí na parte de gestão de mudança geográfica e quer ser acompanhada comigo, entra lá no meu grupo exclusivo, o link está na bio. E também uma outra coisa, você que mora em outro país e deseja compartilhar sua história, assim como a Fernanda está fazendo também, me chama no inbox para a gente poder marcar um dia, porque com certeza vai ser um privilégio poder ouvir essa história. Tá certo? Muito sucesso, Nádia, viu? E muito obrigada mais uma vez por esse convite. Muito obrigada também. Gente, tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.